Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do JP Fará. Eu sou João Pedro Fará, ainda sem voz em razão do resfriado, mas claro, aqui para falar sobre esse futuro agora do Vasco sem jogos por um mês e do Flamengo que passou a final do Campeonato Carioca, mas deixou uma impressão muito ruim para os seus torcedores. Depois da vinhetinha, a gente vai com tudo. Antes de mais nada, eu peço para que você se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, comente aqui embaixo o que você está achando do seu clube do coração. Não se esqueça também de compartilhar esse vídeo com seus amigos para que o canal do JP Fará possa crescer ainda mais. No vídeo de hoje eu não preparei roteiro, não preparei nada e eu quero dividir esse vídeo em dois blocos. Primeiro bloco para falar do Vasco, que vai ficar um mês sem jogar, agora com a eliminação da Copa do Brasil e também do Campeonato Carioca, e o Flamengo, que venceu o Vasco por 3-1, mas que, na minha opinião, nesse jogo contra o Vasco foi muito inferior. Primeiro falando do Vasco, que agora vai ficar cerca de um mês sem jogar, né, até a estreia no Campeonato Brasileiro contra o Atlético Mineiro. Torcedor que foi ao jogo no Maracanã estava esperando um Vasco realmente diferente do que viu contra o Flamengo. Muitas pessoas acreditavam que o Vasco ia sentir muito a eliminação que teve na semana contra o ABC pela Copa do Brasil, mas o que se viu foi um Vasco muito aguerrido, muito disposto e com muita vontade de vencer o Flamengo e se classificar à final do Campeonato Carioca. Isso não aconteceu, é verdade, mas o que se viu foi um Vasco em pelo menos mais de 3 meses enfrentando os rivais de igual para igual, digamos assim, né, num trabalho iniciando com o técnico Maurício Barbieri. Mas isso não significa, porém, que o Vasco não deva contratar reforços. O clássico contra o Flamengo, principalmente para o banco de reservas, deu a nítida impressão da diferença entre os elencos. Quando o Flamengo entrava com o Everton Cebolinha, com o Vidal e também com o Everton Ribeiro, o Vasco teve que colocar no segundo tempo Ignaldo, teve que colocar Barros e também Eric Marcos. Não que eles não sejam jogadores que possam lá na frente dar frutos ao Vasco, mas que para a disputa desses jogos importantes, e o Flamengo vai ser um rival contra o Vasco por 2 ocasiões do Campeonato Brasileiro, a falta de opções no banco fica bem clara e foi um dos fatores, sim, do Vasco não ter conseguido vencer o jogo, até porque nos 25 primeiros minutos do segundo tempo foi uma blitz que ninguém esperava no Maracanã. Eu observava os torcedores do Flamengo e os torcedores do Vasco bastante sem entender, porque o torcedor do Vasco não acreditava em ver um Vasco tão forte fisicamente e competindo tanto, e o torcedor do Flamengo não entendia a pane que aconteceu generalizada nos 25 primeiros minutos. Mas falando do Vasco, o que deixa de recado nesse início de temporada do Vasco é que o Vasco tem um trabalho sim sendo feito, mas como eu já venho falando aqui no canal, os reforços são necessários. No ataque, por exemplo, o Pedro Raul está vivendo uma fase muito ruim, perdendo pênalti, mais uma vez contra o Flamengo não conseguiu balançar as redes, teve possibilidade de marcar, mas preferiu escolher o passe. Então ele vive um momento muito ruim. O Vasco precisa sim de um atacante para o Campeonato Brasileiro, tendo em vista que o Ignaldo, por exemplo, não é uma opção, e muito menos o Figueiredo como centroavante, que não está sendo muito utilizado. Outra posição que ficou bem clara nesse jogo contra o Flamengo foi a posição de primeiro volante. O Rodrigo voltou para o jogo contra o Flamengo, foi escalado por Barbieri, mas ele não tem o refino, não tem o passe. Ele é um jogador de destruição de jogadas, mas não consegue construir jogadas. E foram 2 lances capitais passando pelos pés de Rodrigo que o Vasco sofreu os 2 gols, os 2 primeiros gols contra o Flamengo, que o primeiro foi um lançamento forte para o Puma Rodrigues. São detalhes que a gente vê no Maracanã, que ele poderia ter escolhido o passe no Capasso, e no segundo gol do Flamengo ele perde uma bola sozinho no meio de campo, e aí um contra-ataque do Flamengo até o pênalti do zagueiro Manu Capasso. Então fica aí a necessidade da contratação de um primeiro volante para dar sustentação a esse time que ainda está se encontrando nesse início de temporada. Mas tendo agora essa eliminação, fica claro que há um início de trabalho, está em construção, o Vasco está em processo de construção, mais para a disputa do Campeonato Brasileiro. O elenco é curto e o Vasco certamente vai ter que contratar para que, se quiser disputar alguma coisa, ainda acho que o Vasco vai disputar do meio para baixo da tabela, embora esse discurso hoje seja de que o Vasco tem que ficar entre os 10, o que seria excelente, mas é um Vasco muito aguerrido, muito disposto, com um padrão de jogo, mas ainda bastante desorganizado e carente de peças para a equipe titular e também para a equipe reserva. Vai ter um mês aí para trabalhar o técnico Maurício Barbieri. Ele precisa também experimentar novos esquemas táticos, porque o Vasco fica refém também desse 4-3-3, né? E quando não tem o Rodrigo ali de primeiro volante, o Vasco sofre, como foi contra o ABC. Então é importante que use esse mês sem jogo para priorizar aí o Campeonato Brasileiro, que é a competição que restou para o Vasco da Gama. Então o torcedor sai
do Carioca com o sentimento de que dava mais, faltou um pouco mais de experiência, mas eu entendo também a frustração do torcedor, embora seja um início de campeonato. As frustrações acontecem, é um momento para o torcedor entender que é um início de trabalho, mas claro, cobrar por reforços, porque o Vasco precisa de reforços, tanto para o time titular e principalmente para o apoio para o Campeonato Brasileiro. E pelo lado do Flamengo, não podemos dizer que o Flamengo contou com a sorte desse jogo contra o Vasco, mas foi mais eficiente e não pecou tanto assim nos detalhes. Porém, o torcedor rubro-negro está ainda muito preocupado por mais uma atuação ruim da equipe, né, no jogo contra o Vasco da Gama. Afinal, os 25 primeiros minutos do segundo tempo, o Flamengo sequer jogou. Quem estava no Maracanã parecia entender que o Flamengo não tinha voltado do vestiário. Então, essa dificuldade do Flamengo se encontrar, o técnico Vitor Pereira querer mudar o esquema o tempo inteiro, faz com que a torcida se preocupe. Nesse jogo contra o Vasco, por exemplo, o Flamengo entrou com 3 zagueiros, Rodrigo Caio, Fabrício Bruno e Davi Luiz, colocou o Everton Cebolinha na direita. E ele não tem nenhum cacuete de marcação e sofreu bastante com as investidas do Alex Teixeira. Por outro lado, o Ayrton Lucas teve que segurar as subidas para fazer, às vezes, uma linha com 4 jogadores, os 3 zagueiros e ele, porque o Cebolinha subia muito por ser um jogador de ataque. Mas isso tudo é importante dizer que parece ainda que o técnico Vitor Pereira não encontrou o esquema ideal com esse elenco do Flamengo em 3 meses, colecionou fracassos, agora conseguiu essa classificação importantíssima para dar ainda mais uma sobrevida ao trabalho dele. Só que eu falo aqui para vocês, se o Flamengo jogar assim contra o Fluminense, com a postura que estava contra o Vasco, parecendo em muitos momentos que ia chegar na bola, mas se não chegasse não teria problema, eu acredito que o Fluminense vai vencer o Campeonato Carioca. Inclusive foi até a minha aposta no início do ano. Se você não me segue nas redes sociais, é só seguir @JPFaraOficial. Mas fica claro pro torcedor do Flamengo que é uma vitória contra o rival, contra uma rival, classifica o Flamengo para uma final de campeonato carioca, o que é um feito importante nesse início de ano com fracassos atrás de fracassos, mas um elenco com investimento do Flamengo é muito mal usado pelo técnico Vitor Pereira. O próprio Gabi hoje é um jogador que não tem uma posição fixa. No jogo contra o Vasco ele circulava pelo campo e não encontrava posição. Quando o Flamengo não tem os lampejos de Arrascaeta, do próprio Pedro, que faz um início de temporada também brilhante, que fez 2 gols contra o Vasco, o Flamengo vai sofrer. E não acredito que o Fluminense vai dar tantos espaços assim e acho que vai ser muito mais efetivo do que o Vasco da Gama. Então essa preocupação por parte do torcedor do Flamengo, apesar da vitória, é importante. O Flamengo comemorou a vitória logo em seguida, mas fica aí essa pulga atrás da orelha de enfrentar um time com investimento menor, início de construção de elenco e que o Flamengo não consegue envolver. O Vasco foi melhor do que o Flamengo nessa semifinal, nesse segundo jogo, porém o Flamengo conseguiu a classificação e acho que chegou a hora finalmente do Vitor Pereira escolher um esquema tático, porque ninguém sabe, ele mexe muito na equipe e sem entrosamento fica claro de que o Flamengo sofre para vencer os adversários. Mas claro, eu quero saber de você aqui nos comentários se você concorda comigo com essas análises de Vasco e de Flamengo, de um Vasco que vai ter agora um mês para trabalhar e que tem sim um início de construção de um elenco com Maurício Barbieri, mas que precisa de peças tanto para o time titular quanto para a equipe de reservas. Por outro lado, o Flamengo está na final do Campeonato Carioca, tem muitos jogadores experientes, mas ainda não encontrou o esquema com o técnico Vitor Pereira. Então quero saber de você aqui nos comentários o que você está achando do início do seu clube do coração. E claro, não se esqueça de se inscrever aqui no canal do JP Fará rumo aos 400 inscritos.